Olá, amigos torcedores. Hoje, dando continuidade ao bate-papo do torcedor, nós temos a honra de receber o médico psiquiatra Dr. Sérgio de Paula Ramos, profissional renomado na medicina gaúcha e internacional até mesmo, com larga experiência na área de tratamento à dependência química e que hoje muito nos honra com a sua presença e os seus conhecimentos. Seja bem-vindo, Dr. Sérgio. É um prazer receber o senhor no programa Bate-Papo do Torcedor. Muito boa noite, doutor Ricardo, boa noite ao torcedor. Estou inteiramente à disposição para perguntas, para algum debate, se houver necessidade. Para mim é uma honra. Esse nosso programa, da mesma maneira. Esse programa ele se destina à orientação dos amantes do futebol, aqueles que frequentam os estádios ou que apreciam pela via indireta este esporte bretão. E nós temos a ideia de formar uma consciência coletiva sobre uma série de flagelos que atingem o ambiente do futebol propriamente dito, que vão desde a violência ao consumo de drogas lícitas e de drogas ilícitas. Também temos um compromisso de contribuir para a formação da cidadania do torcedor, transmitindo-lhe noções sobre os seus direitos, sobre suas obrigações e sobre os riscos que o afligem no ambiente dos estádios, para que, evidentemente, a gente possa ajudá-los a, de um certo modo, contornar esses grandes vilões que, de um certo modo, gravitam esses ambientes, como, de certo modo, ocorre na nossa vida hoje em dia. Eu começo lhe perguntando, doutor Sérgio, sobre o consumo de bebida alcoólica. Hoje ele é cada vez mais frequente, né? O acesso às bebidas, inclusive, tem sido muito precoce e tem ocorrido, inclusive, com adolescentes, que conta com certa leniência da fiscalização, tanto dos agentes privados, organizadores de eventos públicos, quanto até mesmo dos agentes públicos encarregados desta fiscalização. Pergunto-lhe, é verdadeira a assertiva que encara a substância alcoólica como um catalisador das drogas ilícitas? O senhor poderia nos explicar melhor como se processa esta vinculação? Perfeito, uma boa pergunta. Eu diria o seguinte: todos os trabalhos internacionais, mas também os nacionais, mostram que na vida do brasileiro, a primeira droga consumida é o álcool, às vezes disputando pescoço a pescoço com o cigarro. Aqueles que evoluem disso evoluem no espaço de 6 meses a 2 anos para a maconha. E mais para frente, talvez, a cocaína. E mais para frente ainda, talvez, o crack. Então, caracterizando uma carreira do dependente químico. E isso é tão verdadeiro que a gente tem como demonstrado que quanto mais precoce for o início da experimentação do álcool, maiores são as chances de, no futuro, esse adolescente se envolver com drogas ilícitas. E isso é particularmente importante no Brasil, porque os trabalhos sequenciais estão mostrando que o brasileiro, que já era um espanto internacional, iniciar a beber aos 15 anos, hoje está iniciando a beber aos 12, 13. E isso é uma verdadeira fábrica de futuros dependentes químicos, seja do álcool, seja de outras drogas. Como é que se chegou a esse ponto? Aí eu tenho uma opinião formada já há muitos anos, que o grande problema do brasileiro foi ter deixado a indústria do álcool pintar e bordar. Nós não temos nenhuma norma mais restritiva quanto à propaganda de bebida alcoólica, como temos, com enorme sucesso, de tabaco. Do ponto de vista médico, não há nenhuma inteligência em normatizar e regrar, disciplinar a propaganda de tabaco,
e não o fazer para e passo a de álcool. Então, com a propaganda de álcool solta, particularmente a de cerveja, aliada ao nosso muito inteligente e perspicaz marketing brasileiro, a propaganda foi metendo no inconsciente coletivo que não há possibilidade de divertimento sem bebida alcoólica. E claro que, sob essa égide, a indústria do álcool faturando e a população saindo perdendo. O senhor tem uma ideia? Somado todos os impostos que a indústria do álcool paga para o governo e subtraindo todas as despesas que o consumo de álcool redunda no governo, PIB fecha negativo, a conta fecha negativo em 3% do PIB. Ou seja, a venda de bebida alcoólica é alguma coisa altamente lucrativa para a indústria e um péssimo negócio para o país. E isto foi se incrustando na mentalidade do brasileiro que divertimento é igual a bebida. Como antigamente, quando a indústria do tabaco galopava solta, se tinha essa ideia do que fumar era charmoso, que fumar era erótico, que os principais artistas e modelos de uma nação fumavam, né? E isso tudo hoje, com a proibição da propaganda, hoje, convenhamos, fumar é uma coisa cafona. Quer dizer, a propaganda faz e a propaganda desfaz. Então, eu acho que o nosso problema nasce dessa liberdade, eu diria mais, dessa liberalidade que a indústria do álcool tem para propagar os seus produtos. E vamos deixar posto que bebida alcoólica não é um produto qualquer, você não pode ter a mesma lei para bebida alcoólica de sabonete, né? Obviamente. Ah, não, mas é proibido a propaganda de destilados a partir de certa hora, tal. Isso é absolutamente insuficiente, né? E começa-se, por conta disso, a beber muito cedo no país. E mais do que isso, hoje um adolescente conversando comigo, 15 anos de idade, mas como é que você vai imaginar que eu possa ir numa festa, 15 anos de idade, numa festa sem beber? Estamos fabricando um futuro alcoolista. Se ele não consegue nem imaginar ir numa festa sem beber, como antes não se imaginava ir numa festa sem fumar, tá? É um país que está fadado a um mau prognóstico. Bom, o subproduto disso, agora puxando para o nosso assunto de hoje, do torcedor, o torcedor ele está imbuído dessa mentalidade, que o legal no jogo é já chegar meio detonado, desculpe, meio detonado. Então, a pau e corda, conseguimos proibir o consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol. O que todas as autoridades ligadas ao futebol e à segurança pública nos diz? Que a proibição do consumo de bebida alcoólica dentro do estádio fez com que a violência despencasse. Mas, num jogo de toma cá, dá lá, bom, proibimos dentro do estádio, mas fingimos que não estamos vendo o entorno do estádio. E aí simplesmente se mudou de 100 a 200 metros o local de se beber. Em vez de ser lá dentro, eu bebo aqui fora. E já chego detonado. Então, mesmo dentro do estádio, a bebida alcoólica é um prefácio, vamos dizer assim, para muitos, do consumo de drogas ilícitas. E a segurança, o senhor disse muito bem, privada ou pública, finge que não está vendo que aquele lugar que era ocupado pelo álcool dentro do estádio, gradativamente foi sendo ocupado pela maconha e principalmente pela cocaína. Né? Então, nós estamos frente a uma situação importante
os índices de violência voltaram a subir, né? E agora, drogas relacionados. O que eu penso que possa ser feito? A primeira coisa é estender a proibição de dentro dos estádios para um perímetro muito maior do que hoje existe. Não sei se 2 quilômetros, se 5 quilômetros, eu não sei, não é? Mas isso seria uma coisa sensata. A outra coisa é pensarmos que país que nós queremos para nós. Porque esta coisa de dizer, jovem morre em acidente de automóvel na sexta para o sábado, às 2 da manhã, e são vários, sexta e sábado e tal, isso aí chega a um ponto que ele tem que perguntar, mas escuta, o que está acontecendo? A resposta é muito simples, consumo de bebida alcoólica. Então, está nos custando muito alto fingir que beber é legal. Compreendo. Agradeço a sua resposta, muito enriquecedora. Hoje a gente vive um incremento significativo nos índices de consumo de drogas, drogas ilícitas com jovens cada vez mais cedo, também mantendo contato com esses entorpecentes. Como é que o senhor avalia este fenômeno do ponto de vista médico? Como grave, grave, porque eu digo o seguinte, a adolescência, do ponto de vista eminentemente neurológico, não estou dizendo do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista neurológico, termina aos 22, 23 anos de idade. Porque antes disso, o cérebro humano não está perfeitamente amadurecido. Esse processo se encerra em torno dessa idade, 22, 23 anos. E esse amadurecimento cerebral ocorre de trás para frente. Primeiro amadurece as áreas dos impulsos, para depois vir amadurecer a área da censura, do juízo e do bom senso. Então, você esperar que um adolescente tenha bom senso é não ter conhecimentos mínimos de anatomia. O adolescente não tem cérebro para ter bom senso. Ele é um bicho impulsivo, digo assim. E é por isso que o adolescente precisa estar com o pai por perto. E como ele não pode se controlar, o pai tem que exercer essa função de controlador auxiliar, impondo regras e limites. Quando o pai não está funcional, espera-se papel semelhante da escola. E, em última instância, do poder constituído e principalmente da polícia. Tá? Então, nesse cenário, quanto mais cedo se começa a beber bebidas alcoólicas, insistindo nesse ponto, mais cedo vai se ter chance de experimentar outras drogas. E maiores serão os danos. Então, se nós fizéssemos cumprir a lei, por exemplo, menor de 18 anos não vai beber bebida alcoólica nesse país. Nós estaríamos fazendo um serviço enorme à nação. Enorme. Né? E a lei já existe. Falta querer uma decisão política de enfrentar o poderio econômico da indústria para... alguém já me disse que as cervejarias ganham em torno de 8% do seu faturamento total vendendo bebidas alcoólicas para menores de idade. Então, qual é o negociante que vai querer, por livre e espontânea vontade, abrir mão de 8% do seu faturamento? Não existe isso. Né? Quer dizer, ou alguém tem uma disposição de enfrentar o poder econômico, ou nós vamos continuar esse descalabro que nós vemos a cada dia. Ok. Focando na lesividade individual das drogas, na forma de instalação da dependência e nos seus efeitos orgânicos. O senhor poderia nos dar uma panorâmica sucinta, a bem verdade, sobre a maconha, o crack, a cocaína e as balas de êxtase? São aquelas drogas mais comuns, tanto nos estádios quanto nos locais de diversões públicas? Perfeito. A maconha está numa família. Cocaína, crack e o êxtase estão numa outra família. Né? A maconha
eu às vezes advogo, hoje à noite vou ter um debate na Associação Médica sobre o assunto, a maconha talvez seja a droga mais grave na adolescência. Por que eu digo isso? Porque o álcool, a cocaína, o êxtase, e nem se fale do crack, o usuário é rapidamente percebido, porque são drogas muito lesivas e disfuncionantes. Então, alguém que passou a noite cheirando, né, no dia seguinte está um lixo e vai ser percebido como tal. Já a maconha, ela tem a perversidade de entrar na vida da pessoa lentamente. E a pessoa não se dá conta do que a maconha está lhe causando, porque é um processo mais lento. Então, alguns jovens me dizem, mas você precisa entender que eu não gosto de estudar. E aí, de propósito, eu peço para ele me trazer o boletim da escola primária. E aí eu vejo 9, 10, ótimo, aprovado. Não, espera um pouquinho. Você deixou de gostar de estudar, porque lá no primário você estudava. Isso tem nome e sobrenome. Cannabis sativa, maconha. Né? A maconha tem esse caráter. Tem um trabalho de um amigo nosso, infelizmente já falecido, neozelandês, que ele pegou um grupo grande de jovens, alguns envolvidos com o consumo de maconha e outros não, durante a adolescência. E foi passar um pente fino nessa turma quando eles tinham 25 anos de idade. Bem, o que ele encontrou? Que os jovens que tinham se envolvido com maconha na adolescência tinham menos diplomas universitários aos 25 anos, mais auxílio previdenciário, menos relações amorosas estáveis e mais acidentes de trânsito, sem falar em depressão e outras variáveis psiquiátricas. Aí, isto é a maconha. Quer dizer, a maconha vai roubando performance do usuário. E se ele for comparado com ele mesmo, antes de começar a usar maconha, com depois de usar maconha, vai se ver que a capacidade dele foi subtraída. E mais, outros trabalhos já mostraram que uma pessoa usuária de maconha há muitos anos tem uma performance de 8 pontos de QI, em média, mais baixo que os não usuários. Então, maconha, para ser curto e grosso, numa linguagem que o torcedor vai entender, maconha emburrece. Certo. Existe alguma relação de progressividade? O senhor mais ou menos já acenou isso na primeira resposta, mas eu faria agora a pergunta em relação às drogas ilícitas. Se existe alguma relação de progressividade entre as drogas vistas pelos seus efeitos. Ou seja, é verdadeira a afirmativa que a maconha é inofensiva, tal qual o tabaco, e não se revela um catalisador para outras substâncias de efeitos mais intensos? Não, não é verdade. A maconha, o tabaco mata, né? A maconha também mata, só que de uma forma indireta. O tabaco de uma forma direta. Como que eu digo isso? Por exemplo, maconha lentifica os reflexos. E a legislação internacional está cada vez mais atenta para motoristas usuários de maconha. Então, assim como nós temos o bafômetro, né, vários países já adotaram um instrumento equivalente para detectar uso de maconha. Né? E entre usuários de maconha, acidente de trânsito é muito mais frequente do que não usuários. Né? Então, existe sim, também entre as lícitas, uma progressão. É muito raro, mas muito raro hoje, chegar no meu consultório um dependente de cocaína que não tenha começado com álcool, maconha, até chegar na cocaína. Né?
Então, existe sim essa coisa de progressão. Não, mas eu conheço uma pessoa tal que começou direto na cocaína. Bom, mas isso é exceção. Estou dizendo na média, né? A média faz essa carreira, sim. E essas drogas são cada vez mais lesivas até chegar na maior delas, que é o crack, né? Então, existe sim. Agora, comparado com o crack, dizer que maconha não dá nada é uma sovada mentira, Certo. que só interessa à indústria da maconha. Certo. Doutor, como é que se instala a dependência química da droga? Existe cura para a dependência? E como se Bem, processa a recuperação da pessoa dependente? eu costumo dizer, doutor Ricardo, que a medicina da dependência química está muito atrasada. A dependência química é uma doença crônica. Então, vamos compará-la com outra doença crônica, diabetes, né? Diabetes desenvolveu medicações, né? Foram desenvolvidas medicações para o diabetes, melhor dizendo, né? Que autorizam o paciente lá de vez em quando, de uma forma moderada, comer um docinho. Essa pílula da moderação nós não temos para dependentes químicos. Então, no atual estágio do conhecimento, a pessoa que já cruzou a fronteira da dependência química, e isso quem vai dizer não é o paciente, é o médico, né? É um diagnóstico médico isso, né? Se ele cruzou a fronteira da dependência química, no atual estágio do conhecimento, a única saída para ele é a abstinência para o resto da vida. Então, por exemplo, um alcoolista desses de livro, que me procure hoje no consultório e me diga, doutor, quais são as minhas alternativas? Eu tenho que dizer, ou é abstinência ou é morte. O alcoolismo mata. Tá? Então você escolha. Ah, mas como é que eu vou viver sem bebida alcoólica? É do jeito que metade da população brasileira bebe, vive, não é? Quer dizer, metade da população brasileira consome bebida alcoólica, metade não consome, por motivos variados, né? Então, esse negócio que não dá para viver sem álcool é fruto da propaganda que dizíamos há pouco. Qual é na sua avaliação médica, qual é o tipo de droga que apresenta a maior dificuldade para a abstinência do paciente? Outra boa pergunta. Quanto maior for o consumo de uma determinada droga, mais exuberantes serão os seus sintomas de privação, por exemplo. Eu disse que a medicina não sabe a pílula da moderação, mas a medicina sabe aliviar sintomas de privação. No entanto, se você pegar as drogas mais lesivas, como por exemplo a cocaína, e sobretudo na forma de crack, né, aí a situação é muito mais grave. Muito mais grave. Nós estávamos hoje de manhã avaliando uma pessoa no serviço que é uma pessoa procedente da classe média, né, que procurou um serviço médico de Porto Alegre numa situação de morador de rua, uma família de classe média. E isso foi causado pelo crack, no caso específico. Não é? Ah, não, mas tem muito diretor de empresa que é usuário de cocaína. Tem, claro que tem. Agora, ele comparado com ele mesmo, ele está pior. Isso eu posso asseverar. Ele está pior, provavelmente a esposa dele acha que ele está pior, os filhos, os colegas de trabalho. Então, realmente, a cocaína é uma droga muito lesiva, sem dúvida. Mas álcool também o é, maconha também o é, cada um na sua especialidade. Ok. Como é que o senhor poderia definir, o senhor naturalmente na sua atividade profissional, o senhor trata com pessoas com dependência química, de drogas, de álcool, enfim, dependências de um modo geral. Como é que o senhor poderia relatar para nós, descrever, melhor dizendo, os reflexos familiares da dependência química?
principal deles é a dissolução do vínculo familiar. Né? Um casal onde um dos dois é um dependente químico, é muito possível que na evolução da doença ocorra uma separação. Né? Bem como é muito possível atitudes absolutamente inadequadas com os filhos. Né? Então, o impacto de um dependente químico numa família é um impacto desagregador, sem dúvida. Sem dúvida. Né? E se nós levarmos em consideração os trabalhos nacionais, que sinalizam em torno de 10% da população adulta como dependente de álcool e mais 3 a 4% do conjunto de outras drogas, né? Nós temos aí mais ou menos 14, 15% da população de dependentes químicos, mesmo querendo deixar o cigarro de lado. Que só o cigarro envolve atualmente 17% da população brasileira. Mas as outras drogas, em torno de 14, 15%. Bom, você pega a população brasileira, agora fiquei sabendo na pandemia, está um pouco mais de 220 milhões. Né? Então, 10% seria 22 milhões, mais um pouquinho, vamos chegar a 25, 26 milhões de brasileiros com dependência química. Vamos considerar que a família do brasileiro, por enquanto, tem 2 filhos. São 4 pessoas. Ou seja, esses 25 milhões acabam diretamente envolvendo mais 75 milhões de pessoas. Ou seja, somando a conta, praticamente a metade da população brasileira tem um dependente químico em casa. Eu não conheço nenhuma outra doença que tenha tal impacto. Verdade. Hoje, o acesso às drogas tem se tornado cada vez mais popularizado. Podemos afirmar, inclusive, que vem se estendendo a pessoas de poder aquisitivo mais modesto. Como é que o senhor avalia as condições do SUS para definir tratamento de reabilitação a dependentes de drogas? Se nós estamos falando em atender uma população que acabo de dizer fica em torno de 25 milhões de pessoas, é justo admitir que qualquer sistema de saúde do mundo terá dificuldade em atender tanta gente. Né? Quanto mais não seja, porque em anos recentes havia uma orientação governamental de conviver com a droga, que foi realmente muito lesivo para a nação. Né? Porque dizia há pouco, atualmente não existe recuperação de um dependente químico, não existe cura de um dependente químico. Existe sim pessoas que são ajudadas a se manterem em abstinência e estancar a doença, mas a doença está ali. Tá? Então, realmente, voltando à questão do SUS, a gente tem que ver que o problema é gigantesco. E o SUS não tem equipamento suficiente para atender toda essa gente. Então, acaba atendendo mal e poucos. Né? Essa, lamentavelmente, é a realidade do Brasil. Muitos pensadores hoje defendem a descriminalização da posse e consumo de maconha. Outros, inclusive, chegam ao extremo de propugnar a descriminalização generalizada de qualquer droga. O pensamento que anima essas linhas de reflexão envolve questões constitucionais, tais como o entendimento de que o consumo de drogas ele se constitui basicamente de uma autolesão e que, naturalmente, seria direito personalíssimo do indivíduo dispor sobre o próprio corpo e sobre a própria saúde. Qual o seu sentimento sobre essa descriminalização, vista do ponto de vista médico? É possível que se encare o consumo recreativo de drogas como algo inofensivo do ponto de vista da saúde pública? Bem, nós consideramos o uso de álcool recreativo, portanto, né, dessa maneira. A pessoa tem desde que ele tenha 18 anos,
ele tem o direito de beber desde que não dirija, né, em seguida. Qual é o resultado? Catastrófico para o Brasil. Eu não estou propondo aqui uma lei seca, que ninguém beba, e até deixa eu colocar de uma forma muito clara que eu consumo bebida alcoólica, então não quero dar uma aqui de mais puro do que Cristo, nada disso, né? Mas, quando me perguntam, mas o que você consome? Eu falo, não, eu consumo um cálice de vinho na hora do jantar, um cálice, né? Isso eu consumo, sabendo que eu não vou sair mais e não vou dirigir, né? Então, realmente, você alimentar a nação de mais droga lícita, você só está aumentando o problema. E isso não é um sentimento, isso são fatos. Portugal, em 2008 ou 2009, se não me falha a memória, descriminalizou o uso de todas as drogas. O que aconteceu? Estão quebrando a cara. O maconha, especificamente. Nosso vizinho uruguaio aqui descriminalizou o uso recreativo de maconha. O que aconteceu? Os índices de violência dobraram. Os índices de psicose aumentaram barbaramente. O consumo de maconha disparou. Então, existem dados internacionais, então não é eu acho isso, eu acho aquilo, são dados internacionais, né, que nos mostram que onde foi legalizado o uso recreativo de maconha, o consumo disparou e, consequentemente, todos os problemas daí decorrentes. Aí a indústria da maconha sustenta, não, você legalizando a maconha, você vai enfraquecer o tráfico. Conversa fiada. Você vai fortalecer o tráfico. Acabamos de ver que maconha é uma porta de entrada para outras drogas ilícitas. O que está acontecendo com o Uruguai? O Uruguai foi invadido por falanges brasileiras, ávidas por esse novo mercado. Porque se nós vamos ter mais usuários de maconha, daqui a pouco nós vamos ter mais usuários de cocaína. Então você vai fortalecer o tráfico. E a propósito do debate que eu terei hoje à noite, eu entrei no site da Secretaria de Segurança Pública do estado do Colorado, que foi o primeiro estado a legalizar o uso recreativo de maconha nos Estados Unidos, e lá alguns índices de criminalidade do estado do Colorado aumentaram em comparação à média americana, e outros se mantiveram estáveis. Nenhum índice assinalou diminuição da criminalidade. Ou ficaram no mesmo patamar ou aumentaram. Quais foram os que aumentaram? Crimes contra a pessoa e crime contra patrimônio. Aumentou. Então, é uma falácia que só a indústria da maconha para pensar nessa perversidade. Ok. Na Aliás, legislação brasileira. Opa, desculpa. desculpe, doutor Ricardo. E além dessa falácia que o crime vai diminuir, a outra falácia, entre 400 aspas, é a ideia marqueteira da maconha medicinal. Veja que sacanagem, desculpe a palavra, mas é isso. Não é? Quer dizer, pegar um álcool e dizer que álcool é medicinal. Pegar maconha e maconha é medicinal. É uma bobagem sem nenhuma consistência científica, mas absolutamente semelhante ao que a indústria do tabaco dizia nas suas peças publicitárias, lá por 1910, 1920. Acredite, doutor Ricardo, que a indústria do tabaco chegou a propagar a pulmões plenos que fumar fazia bem para a bronquite. Passa-se um século e dizendo que maconha faz bem para isso e para aquilo. É lamentável. Ok. Na legislação brasileira, doutor Sérgio, nós vivemos uma despenalização do consumo de drogas, ainda que ilícitas. A posse e o consumo, ainda que considerados crimes, receberam um tratamento benevolente da legislação, excluindo qualquer possibilidade de privação de liberdade. O consumidor passou a ser encarado legalmente muito mais como uma pessoa doente e necessitada de tratamento, e não mais como um autor de delito. Como é que o senhor encara esse viés adotado pela legislação brasileira?
Na sua opinião, dá para generalizar e considerar, em regra, o consumidor como doente e de presumida inocência? Essa é uma questão complexa que, de novo, eu vou me socorrer dos dados, né? E vamos voltar ao case de Portugal. Se alguém é pego com drogas em Portugal, o juiz vai perguntar para este alguém: você prefere ir se tratar ou você prefere se submeter a um processo judicial? Ah, não, eu prefiro me tratar. Ok, então você vai se tratar e o teu serviço de saúde vai me informar periodicamente se o teu tratamento está resolvendo alguma coisa. Não, não, eu prefiro um processo judicial. Bom, então você vai se haver com a lei, né? Voltando um pouquinho para uma pergunta anterior, se eu estaria de acordo com a Constituição, com as liberdades individuais, etc., eu diria, doutor Ricardo, que eu sou absolutamente a favor do respeito das liberdades individuais. No entanto, acima delas está o bem público. Se a pessoa for um Robinson Crusoe, morador de uma ilha solitária, e que ele não terá cônjuge, não terá filhos, não terá carro, e quiser lá usar a droga que quiser sem nos causar nenhum dano, aí está bem, é a decisão dele. Agora, a pessoa se drogar, que eu digo, é tanto de lícitas quanto ilícitas, né? E sair dirigindo, matar uma outra pessoa, ou daqui a pouco ficar tão doente no aspecto físico que vai apresentar a conta para o SUS, quer dizer, ele teve a liberdade de se drogar, mas quem vai pagar pela liberdade que ele teve vai ser o governo? Aí eu acho que essa história está mal contada. Então, realmente, eu acho que não faz o menor sentido o respeito à liberdade individual quando esta liberdade individual põe em risco a liberdade coletiva. Ok. Os estádios hoje têm sofrido, antes evidentemente, da pandemia, vinham sofrendo. Em 2019, nós tivemos 60% das ocorrências atendidas foi posse de drogas. Só para o senhor ter uma ideia, nós diminuímos sensivelmente os índices de violência específica, mas tivemos, infelizmente, essa verdadeira maldição nos estádios, que infelizmente começou a frequentar os estádios, que foi a questão da posse clandestina de drogas, aproveitando-se do anonimato da multidão nos estádios. E isso, evidentemente, atraiu o tráfico para as cercanias dos estádios de futebol, né? Futebol é uma fonte de prazer e de emoção. As drogas acorrentam pelo prazer que geram, seguindo de efeitos devastadores. Futebol e droga dão prazer. O senhor poderia fazer para nós um paralelo clínico entre o prazer de torcer com o prazer da droga? Certamente. As drogas mais usadas no estádio de futebol são as drogas estimulantes, que no curto prazo dá uma sensação de aumento do prazer, né? E o usuário, acostumado com essa dilatação do prazer, dela não pode prescindir. Então, eu diria que cabe à autoridade constituída fazer cumprir a lei, né? Desde que se tenha vontade política, é muito fácil coibir o uso de drogas ilícitas nos estádios, porque não existe uma maconha secreta, não existe uma cocaína que o sujeito põe a mão na frente do nariz e cheira. A gente percebe, é só querer, né? E as autoridades policiais com quem eu tenho conversado sabem disso. E aí, quando eu pergunto, mas vocês não fazem nada? Ah, pois é, porque aí a lei, não sei o quê, quer dizer, não existia ainda uma decisão pública de vamos enfrentar o problema. Se quando nós resolvemos enfrentar o álcool dentro do estádio, a violência dentro do estádio caiu, por que não vamos fazer o mesmo com outras drogas? Então, a saída é vontade política de resolver a questão, que me parece que até o presente momento é um grande fingir que não estamos vendo.
Ok. Dá para uma pessoa drogada, doutor, assistir a um jogo de futebol de forma lúcida, ou seja, compreendendo todos os detalhes do jogo? Quais os efeitos individuais nessa substância no ambiente dos estádios, para o indivíduo que eventualmente consuma uma maconha ou uma cocaína? Eu vou te dar um exemplo clínico. Uma ocasião, eu tratei um rapaz que era um membro de uma torcida organizada de Porto Alegre. Depois que o tratamento estava iniciado e ele finalmente tinha galgado a abstinência, ele me confessou que ele usava muita droga nos estádios e que o pai dele torcia para o mesmo clube que ele. Mas, diferente dele, o pai preferia ver o jogo na televisão. E ele dizia, olha, eu ao chegar em casa, quando eu atinava, eu precisava dar uma volta no meu pai para ele deixar escapar quanto é que tinha sido o resultado do jogo. Porque o drogado, eu dava até as costas para o campo de futebol. Eu queria era confusão, eu queria era festa, eu queria... Quer dizer, ele foi lá para ver um jogo, teoricamente, que ele ficava de costas para ele. Com esse exemplo clínico, real, não é? A pessoa está viva aí para depor isso, eu ilustro a resposta para a sua pergunta. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo, porque se você precisa do teu sensório para vivenciar uma situação e o teu sensório está intoxicado por alguma droga, essa percepção vai ser completamente, né, perturbada, quando não chegar ao ponto do rapaz estar de costas para o estádio, para o campo de futebol. Claro, claro. Bom, no tratamento de dependentes químicos, doutor, o senhor consegue identificar a forma pela qual o indivíduo comumente se vê envolvido com a droga? Como é que se dá o contato mais frequente do indivíduo com a substância geradora De um certo modo, o senhor já orientou, já demonstrou que as coisas basicamente começam com o álcool, né? Existe algum conselho que o senhor daria de prevenção da dependência química? Ou seja, para aquele torcedor incauto que mais ou menos, de repente, está curioso, o que o senhor diria para esse torcedor ou para esse potencial consumidor? Bom, primeira coisa, o que eu diria para os pais, né? A adolescência precisa de proximidade com pai e mãe, sobretudo com o pai, né? Teve um trabalho, numa certa ocasião, que mostrou que pais que sabiam onde os seus filhos estavam, com quem e fazendo o quê, tinham 12 vezes menos filhos envolvidos com droga do que os pais que não sabiam. Então, o primeiro antídoto para a droga, na adolescência, na juventude, é pais próximos. Isso eu acho que funciona. E como eu disse lá no começo, pais ou equivalentes. E aí o equivalente ao pai, num estádio de futebol, é a autoridade constituída. Quer dizer, a autoridade constituída, quando está próximo e não é conivente com o consumo, ajuda. Ajuda, sem dúvida. Agora, mensagem para o torcedor. É muito difícil que alguém vá fazer o seu primeiro consumo no estádio de futebol. Em geral, esses que consomem no estádio de futebol já consomem em outros lugares, em outras situações. Portanto, o ideal em termos preventivos é um trabalho anterior com as famílias e com os colégios. Esses tempos me perguntaram, mas quem é a figura típica do traficante no Brasil? O traficante no Brasil, tipicamente, é o coleguinha de aula. É verdade. É o que pega a droga e compartilha com o amiguinho para fazer grau, né? Esse é o traficante inicial. Porque aquele lá, o poderoso, lá não sei de onde e tal, esse não vai lá para dentro da sala de aula. Vai para dentro da sala de aula é um amigo que, querendo ser legal, compartilha a sua droga, ou vendendo, ou simplesmente entregando gratuitamente. Doutor, peço-lhe que, desde já agradecendo aí a sua
brilhante manifestação, sua entrevista muito enriquecedora para todos nós. Eu pediria um recado final para os nossos telespectadores, torcedores ou não, na sua experiência profissional e principalmente para a prevenção desse mal social tão grave. Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer a oportunidade e me colocar sempre à disposição, né? Entendo que isso é parte do dever médico, né? Agora, na pandemia, nós vimos os médicos muito responsáveis, alertando a população o que fazer, mas principalmente o que não fazer, né? E eu aqui não combato um vírus, eu combato uma substância, ou várias, né? Então, o lema, quando alguém me pergunta, mas o que fazer com droga na sociedade? Eu diria assim, sempre isso. Me inclua fora desta. Tá? Quer dizer, usando uma terminologia jovial, me inclua fora desta. Quer dizer, não comece, porque começando o bicho pega. Né? Então, o ideal seria, no primeiro estágio, não experimentar. No segundo estágio, a procura precoce de um profissional, especialista no assunto. E se nada disso resolver, bom, aí tratamento para tentar fazer frente. Agora, entrando na droga, eu não vejo saída que não abstinência. Ok. Eu lhe agradeço muito pela sua colaboração. Quero lhe dizer que eu comungo integralmente da sua manifestação em relação à questão da vontade política de combater esse mal social. Quero lhe garantir que no Juizado do Torcedor nós temos uma austeridade muito grande em relação a essa questão da droga. Esse trabalho aqui, feito no sentido de esclarecer os telespectadores e torcedores, ele passa muito longe de qualquer leniência ou de vitimização do indivíduo que é flagrado na posse de drogas. Ele vai ser tratado como qualquer autor de delito e vai responder nos limites que a lei determina, né? Uhum. E o entendimento de que isso está descriminalizado não tem trânsito no Juizado do Torcedor de Porto Alegre, porque nós temos uma visão exatamente sintonizada com as suas orientações aí em relação aos malefícios que isso traz. Quero lhe dizer também que o Juizado do Torcedor está à sua disposição e muito agradecido pela sua colaboração. Quero dizer que também terminamos hoje o nosso programa de forma bastante satisfeita com a sua palestra, com as suas manifestações. E quero agradecer a audiência, peço aos telespectadores que assistiram que deem o seu like, que se inscrevam nos nossos canais e procurem divulgar esse trabalho, porque é uma veiculação das mais edificantes que podem transitar no âmbito das redes sociais. Até o próximo episódio, na semana que vem. Um grande abraço a todos e felicidades.